buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia para o nosso projeto Delinquência Zero nas instituições, Delinquência Zero nas instituições, Delinquência Zero principalmente nas guardas da infância e juventude. Viemos transmitir hoje para falar da importância de juízes atentos, de juízes não ser totalmente malditos, maldizidos pelo próprio estágio da sua descompetência, infringindo a própria lei quando dão ouvidos a pessoas insignificantes nesse mundo, como doutora Putelar. Quem é doutora Putelar? Doutora Putelar invade minhas redes no dia de ontem, né, para dizer que eu não posso, a única coisa no mundo que eu não posso é dizer baguda para mim mesma. Eu não posso dizer baguda para mim mesma, mediante todo o processo de guarda que estamos enfrentando, que na verdade já acabou, um processo que enfrentamos por causa das bandidas, por causa das vizinhas stalking, por causa de malditas pessoas, por causa de toda a putrescina e a cadaverina que foram acrescentados a um putrefato Ministério Público, a uma putrescina geral, que é a vida de um promotor público chamado Aurélio Giacomelli da Silva, que se une com esse tipo de nojeirada, de sujeirada. Não sendo suficiente, a pessoa disse que eu poderia me referir a mim mesma. Ela tem que dizer na minha rede como eu devo me referir a mim mesma. Se devo me referir a uma mulher bunduda, peituda, barriguda, doutora Putelar diz barriguda, e um monte de adjetivos que ela diz, como eu devo me referir a mim mesma, assim como ela infiltrou a audiência conciliatória, dizendo o que o juiz Reni Batista Neto tinha que fazer. E doutor Reni Batista Neto, doutor nada, um juiz bundão pra caramba, faz o quê? Lá dentro do Ministério Público, faz exatamente tudo o que a bunda mole, a canalha, a bandida, a responsável pela quadrilha, pede, como se fosse o delivery da justiça. Como se aquele puteiro chamado puteiro, chamado Ministério Público, é só chegar uma pessoa lá e fazer o seu pedido. Nada é analisado. Que como foi sua interferência, senhor governador? Ele está denunciando que podem ser mais que uma que faz o pedido, sem ser averiguado, senhores do Conselho Putelar, doutora Putelar, você está muito preocupado que vai ter mais coisa na 9ª promotoria, doutora? Apareceu uma doutora Putelar, doutora Verdade já encerrou o assunto, você não entendeu? Que a doutora Verdade já está em obra humanitária agora, diretamente de seus escritórios, diretamente de seus estúdios, para dar carteiraço novamente na promotoria da infância, para dar carteiraço no putelar que deve ser fechado, as doutoras putelares exoneradas e com elas presas o casal de sequestradores e bandidos que insiste que estarão oferecendo mais dossiês ao Ministério Público. Eles querem intervir no segredo de justiça, o qual já interviram nesse segredo de justiça, infundando uma promotoria, a tentativa do processo de guarda. Vejam bem, senhores, porque eles mesmos já fornecem o certidão que não procede o processo de guarda. E eu poderia expor ontem, o que foi dito pela família para
o que foi dito para nós conseguir que o Ministério Público tomasse esse tipo de virada na onda. Mas se eu mostrar o bom trabalho da nossa defensora, eu vou munir aos delinquentes. Os mesmos delinquentes que estavam incomodando a família durante todo o fim de semana, tirando as suas calças mediante as crianças, num ato libidinoso de dizer que eles podem fazer isso porque se aliaram à estrupadora. Há quem bancou a sentença em concórdia. Eles se aliaram a tudo que não presta, como eu sempre tenho dito, e querem fornecer relatório e dossiê a uma promotoria de infância, a 9ª promotoria, para influenciar no Ministério Público. E aí eu, a mera mortal, que desde 2016 está em obras comunitárias, em obras de cura, em obras de cuidar o seu paciente curado, de cuidar os seus filhos, educar os seus filhos durante toda a emergência de saúde mundial, com excelência. Aí vem essas doutora Putelar, vizinhas stalkeando, usando, infiltrando minhas redes, usando esse nome, para de novo se eximir de toda a culpa. E aí o Ministério Público deficiente vai acolher mais dossiês? É a pergunta. Vai acolher mais denúncia de um conselho tutelar que forja todo tipo de coisa para que essas ações existam? São perguntas desta manhã, diretamente do nosso projeto Delinquência Zero. Delinquência zero aonde? Nas instituições públicas. As instituições públicas não são para delinquir, para perseguir, para proteger bandidos de estimação. Jamais um conselho tutelar foi desenvolvido para proteger bandidos de estimação. Mas é isso que tem acontecido todas as vezes que enfrentamos qualquer necessidade ou pedido de ajuda para eles, para poder comprovar que nunca oferecem aporte à família. O governador está querendo participar muito aqui com a gente. Ontem ele participou. Foi um sucesso nos vídeos ao longo do dia, que nós temos 2 sessões. A sessão de 33 minutos da introdução, que acontece de manhã, e normalmente só acontece nesse canal. Não vai acontecer mais no Magda Franciele Keiber. Só vai acontecer neste canal. Não vai ser nas 2 linhas de transmissão. De manhã a gente chega aqui para falar com vocês do que são as delinquências que existem dentro dessas instituições públicas. A gente faz a demonstração. Ao longo do dia, demonstramos documentos e notícias, como vocês viram a modelagem de ontem. Eu sempre vou apresentar na tela grande. Na tela grande mostraremos as notícias, mostraremos as ações tomadas pelo Ministério Público, as mentiras infundadas, as propagandas preparadas e a realidade diferenciada. Porque, naturalmente, eu sou baguda. O que significa baguda? Significa mulher que veste a gravata, a mulher de fibra, que veste o rosa, veste a gravata e sem preconceito vem para as telas usar a sua voz até o limite, até que a sua voz desapareça, para dar carteiraço na canalice que é feita quando as instituições já não têm moral nenhuma, quando as instituições trabalham sem moral nenhuma. O que é a moral de uma instituição? A moral de uma instituição de criança é preservação da criança. Quer fazer o vídeo?
Segundo o ECA e segundo todas as leis aportadas ao processo, os pais são as pessoas que devem cuidar de seus filhos e o Estado minimamente interferir se isso não estiver sendo feito. Gostaria de lembrar ao Ministério Público que a revolta do pai Renato e toda a alteração provocada pelo Estado, de novo nele, negativa, regressiva, estúpida, é porque o Estado não reconhece quem são os bandidos. As instituições, polícias, como eu expliquei muito bem o caso da Rocan, do Tático, eles já não sabem mais quem é o bandido, eles vêm para pegar a família. Eles não vêm para pegar o bandido. Como vamos proteger crianças? Precisamos imediatamente de um Bukele em Santa Catarina para rever quem são os bandidos e quem são as pessoas de bem. Precisamos alinhar o chinelinho preto com o Bukele, chamar o Bukele para Santa Catarina para dizer quem são os bandidos e quem são as pessoas que precisam da Rocan, do Tático, das instituições, mediante uma gangue estar arrebentando tudo na nossa casa? Como vocês, senhores, podem ver, a minha voz continua sumindo, ela continua se evadindo do meu corpo, e isso é uma tentativa. É uma tentativa dos regressivos de diminuir o potencial do meu conteúdo abrangente, deste projeto Delinquência Zero nas instituições, combatente para a delinquência deliberada na rua e nas instituições, e para diminuição da coletividade tóxica, para termos, no mínimo, um mundo melhor para Mateus. Mate Tomate, que veio para nos ajudar, não é nos ajudar a trabalhar, é nos ajudar a vencer as mazelas sociais criadas pelo próprio Estado maldito de direito positivo, de doutrinária seita do judiciário positivista, que só tem contribuído para a delinquência maior da nação brasileira. E não são palavras bonitas que vão melhorar, mas são as canetas adequadas e são as atitudes explícitas de juízes e juízas. Por isso que o foco inicial deste trabalho é em juízes que acertaram e que erraram, e principalmente naqueles que, errando, não conseguem mais trazer de volta a legitimidade dos fatos, a verdade, que passaram por cima da nossa família, oprimirão, delinquirão, uma sentença de um bebezinho. E hoje, vadias, como a vadia putelar, vagabunda, invade nossas redes. Acha que esse conteúdo é milho aos porcos. Para quem pensa que esse conteúdo é milho aos porcos, saia desse canal. Isso são bagas e sementes estão aqui dentro. Vamos achar uma baga barulhenta. Eu já tenho, aqui, bagas falhadas. Sumiu a luz. Voltou a luz. Crowley está no pedaço. Bagas falhadas. Vamos abrir bagas falhadas. Essa aqui não é falhada, é menor, apenas menor. Está cheia, de sementes, de feijões gigantes. Eu peço sementes gigantes e bagas gigantes para essas instituições. É isso que a gente pede para pegar toda a quadrilha. A gente não está jogando milho aos porcos. Entendam o chocalho da justiça, o chocalho dos nossos ancestrais. Entendam a minha modelagem de fala e, se não querem entender, saiam deste canal.
Muitos não entenderam o palo sagrado, muitos não entendem nada. Tudo o que querem é transformar o meu conteúdo no milho dos porcos, magros, magros, sem nenhuma gordura para gastar com a sociedade decadente, porque são a sociedade decadente. Essas porcas que passam para cima e para baixo, implicando com câmeras de segurança da família, depois de ter transformado o cenário tóxico, decadente, hostil na nossa casa, mediante nós nunca termos chegado à casa delas para nada, elas vêm até a nossa casa e promovem todo o ostracismo, todo o terrorismo, que persiste ainda, como temos denunciado naquela delegacia, que deve funcionar favorável à família, favorável às crianças, e retomamos a fala aonde eu dizia que o Ministério Público deveria estar anunciando uma medida geral de proteção para a mãe de família e o pai e suas crianças, mediante aquela certidão. Eu li cada detalhe que está escrito na certidão fornecida para o Conselho Tutelar. Aquilo chama-se um real compilado do que eles queriam fazer a justiça nos odiar, a juíza nos odiar, o ódio ser promovido para fazer suavemente o sequestro dos nossos filhos e entregá-los à adoção, junto com a senhora vagabunda e seu vagabundo tóxico, o casal maioral do sequestro, que também foram os bandidos na ação de vir atacar as crianças, que, numa fraqueza dos pais, agarrariam os filhos. Eles estavam em 40 pessoas para o lado de fora, para papai e mamãe para o lado de dentro, no ato de terrorismo de vizinhos, de pessoas conhecidas e não de pessoas desconhecidas, o que prova a maior delinquência de todos eles, principalmente de quem depois, para se eximir dos seus próprios crimes, cria esse baixo-assinado, pedindo inclusive a internação da mãe e a prisão do pai, confirmando nos próprios autos, junto ao Conselho Tutelar, e é uma certidão que só vieram um conselheiro e uma conselheira na nossa casa, mas apareceu uma terceira vagabunda, que assinou, eu vou divulgar o nome dela, que divulgou, que assinou, que fez a tal certidão. Do que vale uma certidão do Conselho Tutelar, de um Conselho Tutelar que deve ser fechado, senhora juíza da infância? E a senhora sabe que a sua caneta está na minha bolsa, as vagas para o promotor também. Eu não tenho problemas com a justiça e muito menos com vocês. E ai de vocês, da seita positivista, ter problema comigo sem pegar os bandidos. Ai de vocês. Hoje era para estarmos avançando o nosso conteúdo, falando das 500 folhas, falando do Jefferson Oswaldo Vieira e do delírio provocado contra um bebê. E nós estamos aqui falando do delírio comunista provocado pelo Conselho Tutelar pela segunda vez e na cidade de Florianópolis, o que confirma que essa instituição de delinquentes não melhorou nada, apenas piorou e aumentou os delitos. Aumentando os delitos contra a criança, pedimos que seja fechado. Pedimos a exoneração de todas as conselheiras envolvidas e pedimos a exoneração. Exoneração é eliminação, Jorginho Melo, do tal promotor canalha,
Um funcionário público não pode ser tão conivente com a criminalidade ao ponto de infundar uma ação de guarda sem sequer verificar os fatos. Senhor Aurélio Giacomelli da Silva. Por que que eu não li em nenhum momento o que a tal defensora escreveu e não vou ler? Ficou muito bem feito. Só que lá no finalzinho ela deu um beijinho em alguém do Estado para achar que, mediante todos os atos inescrupulosos, nós colocaria um filho lá, mediante a todos esses canalhas, que teria volta para... agora está aqui a vaga, o Ministério Público obriga eles à vaga e vocês aceitam a vaga. Não, não e não. A nossa educação é autônoma, desde que mate e tomate veio para as nossas vidas. E não vai ser um Estado omisso, totalitário, putelar, que vai nos obrigar a nada. Sou abaguda, sim. Sou abaguda. Por que sou abaguda? Porque tenho que enfrentar essas instituições maiores que eu, que se aliaram grupalmente, toxicamente a bandidas, a estrupiadoras, a sexualizar criança, que é o que o casal faz dia e noite, aí achando que é passarela à porta da nossa casa, achando que eles têm razão, e enquanto isso, esses conselhos putelar, acho que podem infundar e continuar invadindo tudo que é instituições e escoltando os bandidos, em vez de resolver a nossa linha de água. E hoje o assunto não era para ser esse. Mas vejam bem, senhores, eu anunciei ontem sobre o perigo. O perigo, qual é o perigo de instituições estarem trabalhando para bandidos. Teremos que chamar o Bukele para dizer para o promotor quem são as crianças em perigo quando a quadrilha vem armada de pistola 380, tentando um crime perfeito, quando as instituições desconsideram 2020, quando as instituições desconsideram tudo o que a família já passou por causa de perseguição política. Já estamos cansados dessa luta. Nossa luta é muito maior do que a Costa da Lagoa. Nossa luta é contra uma abusadora e abusadores que sequestram crianças das escolas e levam para a seita fazer atos terroríficos com bebês. Com bebês. Vocês acham que nós estamos preocupados com o que uma putelar está falando? Elas podem dizer o que quiser, elas têm que provar. Quantas vezes fomos inquiridos por instituições desmunidos de provas, não tinham provas de nada, tiveram que encerrar os papéis. Num caso grupal de perseguição política, qualquer juiz que tenha uma caneta, governador percebendo a perseguição contra a mãe de família, pode instaurar, e não é uma sindicância, não, pode, através da própria magistratura, decidir defender a causa, e não a mãe de família, mas a causa da família. A causa da família. E eu gostaria de falar para o casal de sequestradores. Eu espero muito que o Jorginho e a juíza entendam que chegou a hora de defender a causa da família e não a causa da sequestradora.
porque o Estado também vai responder lá naquela linha que eu mostrei, na ponta da linha, pelos seus atos. Um Estado perseguidor político é um Estado morto, Jorge. Eu estou segurando 2 bagas, simbolicamente dizendo que homens e mulheres da justiça, eles não precisam ser canalhas. Eles podem ter canetas e bagas. E responsabilidade. Eu quero falar da responsabilidade de um juiz ou de uma juíza. Rapidamente correram vagabundas putelares do Conselho Putelar junto com vagabundas da comunidade para fazer acusação de 3 crianças com os nomes tudo errado, que não estão na escola depois da maldita matéria na Record, onde acompanhou inclusive um delegado. E essa juíza e esse governador precisam corrigir isso. Precisam entender, de uma vez por todas, o que acontecia nesse lugar. Uma mãe de família sendo espancada em via pública, um monte de vizinha terrorista fomentando isso, um monte de vagabunda invadindo instituições com quadrilha de boletins de ocorrência, um monte de vagabunda invadindo a TV com desculpinha comunista, para depois vir com a solução que era o sequestro das crianças. Um sequestro já descartado pelas próprias autoridades. Porque as crianças estão bem cuidadas. Está informado ao Ministério Público que vocês prevaricaram, que vocês erraram, que vocês estão pedindo laudos para a pessoa errada. Os laudos têm que ser pedidos de sanidade mental, de integridade, aos bandidos que estão sendo os denunciantes. Qual é a responsabilidade de um juiz mediante todos esses fatos? É pegar suas bagas num ato, num símbolo de coerência com o resultado e atuar. Não é autuar a família. Não é autuar a família, senhora Mônica. Não é autuar a família. Senhor promotor bunda mole. Mas é autuar as pessoas que deflagram esse tipo de denúncia, comprovadamente, cientificamente comprovado, pela ciência da própria polícia, questão de perseguição em cima dos nossos meninos, que tiveram suas liberdades sequestradas por causa de bandidos sexualizadores, achar que isso aqui é a galheta. Vai morar na galheta, Elisete. Você e o seu macho tóxico vão para a galheta. Antes de você dizer que eu não posso segurar bagas, que eu não posso dizer baguda, ou que eu não posso fazer o meu trabalho voluntário de limpeza no judiciário, para impedir um sequestro que você está forjando, vai morar na galheta. Galheta é uma praia de nudismo em Florianópolis, adaptada para quem pratica dessas coisas. Se você, Elisete e o Nando são adictos à pedofilia, é para outros lugares que vocês vão. A cadeira elétrica. É isso que eu quero falar para os juízes de Floripa. Agarrada às bagas que deveriam estar nas canetas do judiciário maldito por natureza, do direito positivo maldito por natureza. Tem que se levantar os juízes naturais que avaliam a natureza das coisas e não permitem que esses grupos continuem abusando de criancinhas. E ainda fazendo todo o delivery da justiça para tentar reverter situação, prática de reverter situação é uma prática de adictos
e pessoas que causam o caos na casa da família e depois vem com a solução. A solução é cortar a água. Vem na casa da família armado com pistola 380, depois corta a água, aí rouba os filhos, aí prende o pai e a mãe. Para poder sequestrar os filhos, estas senhoras têm que responder todos esses crimes. É por isso que nós estamos nessa manhã falando da importância da qualificação do Poder Judiciário, ter uma mentalidade sana, ter condições, habilidades psíquicas de perceber esses psicopatas que invadem a 9ª Promotoria, que invadem o Ministério Público, usando aquela instituição putrefata que devia estar fechada, todos os funcionários exonerados, incluindo todas as professoras malditas por natureza, que se venderam a esse manifesto, que assinaram essas coisas, seja por que premissa assinaram. A investigação minuciosa da identificação desses elementos tem que ser usado todo esse processo contra a família e para tirar a guarda. Senhor Diego da 10ª, você só vai entender o que acontece. Você é uma autoridade, você é tão autoridade quanto o juiz no seu trabalho. A importância do seu trabalho para que o juiz não fique cego, para que ele tenha acesso ao que está acontecendo, depende que você leia todas as folhas dessa porcaria que eu li ontem. E como o Ministério se posicionou, Ministério Público de Santa Catarina, em detrimento da lei e da ordem. Como tem sido a canalice por meio desse Reni Batista Neto, que já vem coagindo ações, e ele não tem desculpa, senhor Reni. O senhor é um juiz? Se o senhor não tem culhões para avaliar o que está sendo fornecido de papel podre, o senhor chama as equipes? Chama líderes comunitários? Ou vê a mãe de família e não seja imbecil? Um juiz imbecil faz os pedidos que o senhor fez? Quando a Elisete fez denúncia no Conselho Tutelar, por acaso o senhor pediu um laudo de sanidade mental para ela? Para o machorro dela? O senhor pediu as aptidões sexuais deles? Responda, Reni. Responda, Reni. Responda, Reni. A importância do juiz é essa. Não é o que vocês estão fazendo. Beijinho, beijinho, pau, pau. Logo mais eu volto.